No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a escritora e professora Vera Lopes da Silva. Vera Lopes nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É mestre em Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC-MG. Destacamos os seus seguintes trabalhos: História do Cerco de Lisboa, um cerco de discursos. Dissertação de mestrado. Tudo da trama, tudo dá trama. E sempre o amor, ficção. Atualmente, Vera Lopes é professora de Língua e Literaturas da PUC-MG e do Colégio Santo Agostinho. Neste programa teremos também a participação especial da professora Anésia Lara, coautora da série didática Tudo da Trama. Tudo bem com você, Vera? Tudo bem, tudo ótimo. Então tá bom. Vera, conta um pouquinho para nós dessa sua história de amor à literatura. Bom, minha história com a literatura começa muito cedo, como a maioria dos leitores, eu acredito, né? É muito nova, sempre adorando os livros, uma família muito ligada a livro. Depois, minha formação profissional foi me jogando para esse mundo do livro e não consegui mais sair dele. Muito mais como leitora, aliás, do que como produtora, né? Um gosto mesmo pela palavra, pelo que ela significa, pelo que ela trouxe de construção para o mundo. Mas um amor mesmo a essa representação tão espetacular que ela veicula. Tá ótimo. E você, em termos de pesquisa acadêmica, vai optar por um mestrado em Literatura de Língua Portuguesa e vai optar por um autor português, José Saramago. Gostaria que você falasse para nós sobre esse seu trabalho. Saramago é um presente que a humanidade recebeu, né? Haver um homem como ele, não há nada que explique. Ele veio a Belo Horizonte há pouco tempo, né, falar para nós, nas comemorações dos nossos 100 anos, e ele foi reverenciado pela plateia, aquilo me impressionou muito. Eu acho que foi isso que eu fiz no meu trabalho, foi reverenciar essa produção literária muito preocupada com a humanidade. Saramago é um homem que ama a humanidade e enxerga a humanidade com muita dor. E eu acho que essa é até a questão talvez mais importante dele, de sofrer com a humanidade, mas amá-la. Talvez tenha sido por isso que eu escolhi trabalhar o Saramago. Então eu estudei os discursos que permeiam essa obra literária magnífica, que é a História do Cerco de Lisboa, que reconta um dado oficial, um acontecimento oficial, mas inverte por completo, de maneira que os bandidos, entre aspas, viram mocinhos e os mocinhos viram bandidos. Uma inversão mesmo, para a gente poder compreender que existe uma história que mente e que nos dá características até muito negativas, né? Ele inverte esses papéis. E qual a metodologia que você utilizou para fazer essa leitura? Qual a abordagem, qual o tipo de abordagem que você pratica nessa leitura? Eu estudei teorias relacionadas à análise do discurso e algumas teorias ligadas à ironia, por exemplo, porque é um tema, uma voz que perpassa, toda a obra dele é uma voz irônica. Ele desmonta a história oficial pela ironia. Então essa foi uma forma encontrada. E caminhei no que pude dentro da análise do discurso, porque eu acho que é uma teoria que está permeando tudo, né? De uns anos para cá, tudo tem se pautado nela, exatamente porque a palavra, ela mostra ela tem vieses, né? E nesses vieses é que a análise do discurso caminha. Agora, Vera, as relações da literatura brasileira com a literatura portuguesa chegaram a se caracterizar historicamente até como uma relação de dependência. Como é que você avalia hoje a relação da nossa literatura com a relação com a literatura portuguesa? Eu acho que hoje não é uma relação de dependência, é uma troca cultural bonita e importante, mas as relações de dependência se desfizeram, no meu ponto de vista. Portugal tem uma produção literária belíssima, o Brasil tem um lugar belíssimo também. Trocam informações, trocam artes, mas não dependem mais uns dos outros, né? O Brasil já tem um campo determinado de literatura, de produção literária. Sem dúvida. Vera, nós vamos chamar a professora Jane Quintiliano para dar um depoimento sobre o seu trabalho. É um prazer muito grande estar aqui para falar um pouco da professora Vera Lopes, amiga e colega na PUC Minas. A professora Vera Lopes é uma profissional competente no que se propôs fazer, envolvida com as questões da escola, envolvida com o ensino da língua portuguesa, o ensino das literaturas brasileira e portuguesa. Algo que me impressiona na vida da professora Vera, na vida acadêmica, na vida profissional, na vida científica,
é o fato de ela harmoniosamente saber conciliar dois universos que, embora sejam afins, demandam tempo e dedicação extremamente intensos, que são a prática da docência, o trabalho da sala de aula e a prática da produção intelectual, da produção científica, que é a escrita de livros. Sejam os livros escritos por ela, que se voltaram para a análise da vida de artistas em geral, que atuaram no campo da literatura, no campo da música, no campo das artes plásticas. Seja este último livro uma proposta didática, cujo nome é Tudo da Trama, em coautoria com a professora Anésia Lara. A respeito deste livro, eu poderia dizer que é uma proposta didática extremamente inovadora, inteligente, no que se refere ao modo de conceber e ensinar língua portuguesa. Gostaria de parabenizar a Vera pelos trabalhos que vem produzindo, os quais têm possibilitado uma reflexão sobre o ensino de língua portuguesa e reflexões no ensino da língua portuguesa. Meus parabéns, um abraço e sucesso na vida profissional. Pois bem, Vera, eu vou te pedir para comentar para nós essa divisão aí entre o trabalho da docência e o trabalho da pesquisa e da produção ensaística. Bom, eu acho que primeiro sou uma pessoa de personalidade muito misturada, assim, eu gosto de tudo, um pouco, não sei separar as coisas. Por exemplo, eu adoro mexer com língua portuguesa, eu adoro mexer com literatura. E nesses dois campos, se é que eles são segmentados, eu não acredito muito nisso, ainda há subtemas aí que eu não consigo separar muito bem. Por isso, trabalhei com um livro didático, por isso trabalho com literatura. Não consigo separar essas coisas muito bem. Eu não sei se harmoniosamente, como a Jane disse, um depoimento lindo, ao qual eu agradeço muito. Mas tento fazer isso. E, na verdade, não é que eu tento, eu não consigo fazer de forma diferente, né? Eu não consigo trabalhar um aspecto, outro aspecto, eu acabo misturando. Não sei até onde isso vai me levar, mas é assim que eu tenho vivido. Não consigo separar as coisas e trabalho com uma efervescência grande, não é? Então, e pelo prazer mesmo, muito apaixonada pelo que eu vou fazendo, aí vou sendo tomada por isso, né? Então... Agora, Vera, com certeza essa sua experiência te levou também a elaborar, a construir uma visão crítica do ensino de maneira geral, no caso brasileiro. Como é que você vê essa situação? Você vê o quanto te exige e, em contrapartida, no Brasil como um todo, como é que você avalia isso? Vai bem, vai mal? Eu acho que o ensino vai mal. Acho que há muitos profissionais trabalhando muito para que ele vá bem. Existe uma estrutura, eu acho ruim em termos de ensino. O professor ganha mal. Isso é um professor que trabalha mal, que ganha mal, ele precisa trabalhar muito para sobreviver. Como ele vai conseguir produzir o seu trabalho? Ele não consegue estudar. Esses fatores são determinantes. Eu acho que a questão salarial é determinante para que o professor... Não é que ele, porque ganha mal, trabalha com menos dignidade, não é isso. Ele ganha mal, então ele não tem tempo. Ele precisa trabalhar muito para poder ganhar alguma coisa, ele não tem tempo para estudar, para se tornar mais científico, para fazer uma produção de maior qualidade. Esse é o primeiro aspecto, né? Eu acho que a escola, em termos de estrutura, independente do professor, ela é falha, né? Os alunos há uma questão social envolvida com o aluno. Por exemplo, o aluno que passa fome, né? Os alunos que trabalham e que não têm condições de estudar, a escola noturna. Há muitos aspectos aí que eu acho que deixam a escola um tanto defasada. As universidades, a gente está passando por processos, eu acho que pelo menos pelas universidades federais, né? Parece que um pouco decadentes, né? Com as saídas de professores e com os baixos salários. Então, eu acho que não há uma progressão, alguma coisa positiva para a educação. Agora, há inúmeros profissionais com muita ansiedade para esse crescimento, trabalhando, estudando. Dedicação. Quer dizer, vamos dizer assim, mais uma postura heróica do que qualquer outra coisa. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com a escritora e professora Vera Lopes da Silva. Neste bloco do programa, contaremos com a participação especial da professora Anésia Lara, coautora da série didática Tudo da Trama, Tudo da Trama. Professora Anésia, gostaria que você se apresentasse para nós e falasse um pouco sobre o seu trabalho relacionado ao ensino da língua portuguesa. Eu, como professora de português há alguns anos, me dedico profundamente ao estudo da análise do texto, da análise gramatical, da compreensão e da produção de textos. É uma paixão muito grande estar na sala de aula, por isso eu sempre peço, quando eu chego às escolas, não me tirem da sala, porque o meu contato com o aluno
é a minha grande vontade de fazê-lo crescer enquanto pessoa, crescer enquanto estudante, enquanto leitor e produtor de textos. Ok. Eu vou citar aqui um texto de Paulo Leminski para a gente começar a conversa sobre a série didática. O bicho alfabeto. O bicho alfabeto tem 23 patas, ou quase. Por onde ele passa, nascem palavras e frases. Com frases se fazem asas, palavras, o vento leve. O bicho alfabeto passa, fica o que não se escreve. Deixo aí para vocês esse mote para começar a falar sobre a série Tudo da Trama, Tudo da Trama. Como você mesmo disse, o título é provocador porque essa ambiguidade do da, preposição, né, junto do artigo e o da, verbo, eles propõem que, dentro da coleção de 5ª e 8ª série, todo o ensino de língua portuguesa seja abordado, sugerido pela Secretaria de Educação, e, ao mesmo tempo, que o aluno perceba, com as estratégias de construção e análise dos textos propostos, que o seu trabalho em sala de aula pode resultar em uma boa análise e uma boa construção de uma trama. Uhum. E você, Vera, o que poderíamos dizer sobre isso? O livro é um livro apaixonante, né? É para o professor se apaixonar por ele, para trabalhar, para que o aluno se apaixone também. Nós trabalhamos aspectos relacionados à construção do leitor, né? Vários aspectos que trabalham, que se voltam para isso, para a construção do leitor. E por isso nós começamos a 5ª série com esse texto do Paulo Leminski, porque é pela palavra, vamos dizer, o instrumento do aluno é a palavra. É por ele que ele vai atravessar todo o livro e toda a vida, né? Uhum, sem dúvida. Agora, o livro de você, a série de você se estrutura em torno de 3 eixos centrais. Eu gostaria que a gente fosse comentando um a um, sendo que o primeiro é gramática a serviço do texto. Bom, existe a gramática ela é um instrumento importante, as gramáticas, vamos dizer assim, de forma geral, mas a escola se preocupa, e por motivos sérios, com a norma padrão. Dentre outras normas, a escola historicamente tem se preocupado muito com a norma padrão. Nós nos preocupamos com ela, com outras também. E entendemos que o aluno tem que aprender a usar a gramática como um instrumento de leitura e de produção de texto. Dessa forma, por exemplo, nós temos uma unidade que trabalha com numeral, um aspecto gramatical. E trabalha com a questão do... Se você quiser mostrar para a câmera. Quero sim, quero mostrar. Com a questão do trabalho escravo infantil. Espera só um pouquinho. Espera. O trabalho escravo infantil. Para isso, nós pegamos imagens que mostram o trabalho infantil, narrativas, depoimentos. Nessas narrativas e depoimentos, aparecem numerais bastante importantes. Okay. De maneira que a gente ensina para o aluno quais são os numerais, tradicionalmente até colocados, os cardinais, ordinais, fracionários, etc. Mas mostramos para o aluno, ou pelo menos tentamos fazer com que o aluno perceba, e ele mesmo vai se encaminhando nessa descoberta, qual é a importância desses numerais. Digamos que, se a idade de um depoimento desses fosse, eu tenho 30 anos e trabalho colhendo algodão, isso não seria um problema. O problema é ter 11 anos. Uhum. Eu trabalho 8 horas por dia, isso não seria um problema. O duro é trabalhar 16. Quanto se ganha? Então, esses numerais, se ganha quase nada, a idade que esse garoto tem, quantas horas ele trabalha por dia, isso é que dá ao texto um caráter completamente diferente e importante. Né? Uhum. Então, esse aluno vai verificar que numeral não é apenas para ele aprender o que é numeral fracionário, o que é numeral cardinal e ordinal. É o que isso significa ao ser usado. O que esse número significa ao ser usado? Num contexto específico. Dentro de um contexto específico. Bom, o segundo eixo é a enunciação. Você poderia falar dela para nós, Aranha? A enunciação é um estudo que nós abordamos, um caminho que nós usamos para abordar análise e produção de textos, que vai centrar na situação de interlocução, que significa analisar quem fala, para quem fala, com que objetivo, e só então o aluno vai ser levado a perceber como ele fala, as estratégias que o autor usa para construir o texto. E automaticamente o aluno vai sendo convidado, e nas propostas das questões, ele vai tendo o pensamento construído para perceber, inclusive, como que a gramática é uma das estratégias usadas para analisar e para construir texto. Assim como a gramática, vários outros aspectos linguísticos, como, por exemplo, a pontuação,
dentro da gramática, assim como também os interlocutores, quem fala, emissor e receptor para quem fala, né? E como que isso vai dando para o texto uma trama interessante. Eu acho que vale ressaltar que o falante ele sabe da enunciação. Por exemplo, uma criança quando vai pedir à mãe para ir comprar uma bala, ele usa um tom de voz para conseguir isso. Então ele sabe a enunciação, ele sabe que ele é um filho, sabe que está falando com a mãe, tem o objetivo de conseguir o dinheiro para comprar bala. Então que mecanismos ele vai usar? O tom de voz, por exemplo, sedutor, um beijo no rosto dela, etc. Né? Então a enunciação, ela está nas pessoas, as pessoas sabem disso. O que nós tentamos fazer nesse livro é colocar isso para todo tipo de produção e com consciência. De modo compreensível. De modo compreensível e com consciência. Mas a gente parte do pressuposto, óbvio, de que o aluno vem para a escola com toda essa bagagem prática de vida que é muito importante para ele poder continuar se construindo. Ok. E o que a nossa coleção tem dentro desse aspecto é que a gente tenta sistematizar isso série a série, gradativamente, de modo que o aluno sai do primeiro grau com uma diversidade de textos que participam do mundo dele no dia a dia. Né? Uma diversidade até muito grande e, nesse aspecto, ela seria inovadora no mercado. Né? Ok. E o terceiro eixo é uma proposta para se formar o cidadão. Bom, os textos desse livro foram selecionados assim com a maior calma, dedicação do mundo. Né? Nós não queríamos um livro que apenas ensinasse, entre aspas, língua portuguesa. Queríamos formar leitor, produtor de texto, cidadão. Então, não há nenhum texto, nenhuma imagem, nada colocado aqui gratuitamente. Só para te dar uma ideia, o livro é dividido em unidades e a última unidade é aquela que o aluno leva para casa, vamos dizer assim. Né? Ela é uma unidade, como todas as outras, conscientizadora, levantadora de problemas, de questionamentos. A questão da moradia, a questão da terra, por exemplo, no livro da oitava, a última unidade é a questão da terra. Textos distribuídos de forma... Eu quero mostrar, de forma... Por exemplo, o primeiro deles é a Terra Natural, um cordel, cujo falante, cujo enunciador discute com o patrão a questão da terra. Né? E textos de jornal, poemas, belíssimo poema que está aqui do Haroldo de Campos, sobre a terra. Então, nenhum aluno vai encontrar no nosso livro, na última unidade, um poema alegre, feliz, suave, alienante, nada disso. Pelo contrário, ele vai encontrar textos para ele ir para casa e para as férias pensando no que é o Brasil, no que é o mundo, no que ele pode fazer para mudar o mundo. Só textos que possibilitam um mundo melhor, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que faça a pessoa pensar, melhorar o mundo, discuti-lo, engrandecê-lo. Tá? Ok. Professora Anésia Lara, vereadora literária, agradece a sua participação especial neste bloco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos saber, no bloco anterior nós falamos bastante sobre o ensino da língua nas escolas. Agora eu gostaria que você comentasse um pouco mais neste bloco, falasse um pouco mais sobre a qualidade geral de leitura por parte dos estudantes nossos do ensino fundamental e médio. Eu acredito que esteja acontecendo um processo de melhor qualidade. As coisas tendem a melhorar muito. Primeiro, eu acho que alguns vestibulares fazem esse gancho com o primeiro e segundo grau, de maneira que, de certa forma, as escolas querem que o aluno vá para a universidade, portanto, fazem com que os alunos leiam. Esse é um mecanismo. Né? É claro que a coisa artificial da escola é obrigar o aluno a ler a nota, a todos esses constrangimentos. Mas acho que os alunos têm lido e os professores têm se proposto a provocar gosto pela leitura. Acho que os livros de qualidade estão aí, há muitos livros de qualidade, as editoras estão caprichando nos seus trabalhos, né? Selecionando bem os profissionais, selecionando bem a qualidade do livro, do material, e isso tudo motiva o aluno para a leitura. Né? Eu acho que, de certa forma, a qualidade de leitura está em progressão, está em crescimento. Né? É claro que nós não temos o hábito da leitura, existe a questão familiar, existe um mundo que dispensa a leitura, desvaloriza a leitura. Né? Quer dizer, se gasta um dinheiro com o tênis e não se gasta um dinheiro com o livro. O livro é alguma coisa dispensável. Ele não é nem descartável, ele é dispensável. Né? No mundo do dinheiro, as pessoas não entendem o mecanismo para que serve o livro. Né? Realmente ele não serve para ganhar dinheiro algum. Né? Mas eu acho que mesmo assim há uma quantidade. Eu estava conversando com o Perini há um tempo, até num programa mesmo, antes de um programa de televisão, e ele dizendo que nos últimos 20 anos houve um boom das editoras
de maneira que existe a realidade de que a leitura está sendo promovida, está mais acessível. Ok, agora, Vera, uma outra coisa. A gente sabe que esse processo de alfabetização ou de letramento é um processo extensivo pela vida inteira. Mas é comum também a gente ver alunos e pessoas em geral sofrerem estigmatização por uso inadequado da língua, por pequenas incorreções gramaticais. Você acha que a escola pode contribuir para modificar esse... Eu não acho que é um problema acontecer de o aluno ter pequenas... Aliás, de haver incorreções. Eu coloco aspas para essas incorreções, né? Eu acho que existem vários níveis de linguagem e eles devem ser usados. Então, as incorreções, entre aspas, elas são permitidas. Depende de como, depende de porquê. Né? A tal enunciação que a gente falou agora há pouco. Então, há situações em que não pode haver desvio da norma padrão, há situações em que esses desvios são permitidos. Agora, o leitor tem que conhecer, até para julgar, por exemplo, um documento, em princípio, ele sai em norma padrão, então é preciso conhecê-lo. Se você for produzir um documento, é preciso que se produza em norma padrão. Agora, não significa que se tenha que... transformar isso a ferro e fogo, né? Há situações em que a norma padrão pode ser dispensada, há situações em que não pode. O que eu acho que o bom leitor e o bom usuário da língua é aquele que consegue trabalhar com certa flexibilidade essas questões de linguagem, né? Inclusive para ele poder ler um cordel que tem desvios de linguagem, perceber, por exemplo, o nome de uma loja, se você está aqui de Belo Horizonte, que é um nome lindíssimo, Doce Doce, não é que apresenta um desvio de linguagem, mas que é um nome belíssimo, lírico, exato, né? Então é preciso que ele perceba quando se usa isso e por que se usa, para ser bem usado. Bom, e a Vera Lopes da Silva vai se aventurar também pelos terrenos da ficção com o livro Sempre o Amor. Gostaria que você falasse para nós desse trabalho, Vera. Okay. Eu fui convidada pela editora Dimensão, que aliás é a editora do nosso livro didático também, para fazer parte de um grupo de autores, uma coleção que se chama Arte e Vida. É uma coleção muito bonita, ela trabalha com diversos artistas, Noel Rosa, por exemplo. Eu fui convidada para trabalhar sobre Shakespeare. Qual é a finalidade dessa coleção? A finalidade é provocar na criança, no adolescente, o gosto pelo artista e pela arte, conhecendo um pouco da vida dele. Eu me aventurei de uma forma menos informativa, entrando no mundo da literatura. Fiz com que... provoquei o leitor para gostar um pouco de Romeu e Julieta, né? Contei a história de uma garota que, ao ler Romeu e Julieta, entra dentro do livro. Ela se percebe vendo Shakespeare escrevendo na escrivaninha dela quando está lendo o livro ao adormecer. Então, ela é uma boa leitora, né? Ela entra para a obra. Né? Ela é uma boa leitora. Poderia mostrar a ilustração e eu gostaria que você comentasse a ilustração também. A ilustração é do Fernando Cardoso. Eu vou mostrar essa aqui. É uma ilustração linda. Como a própria obra Romeu e Julieta, é uma obra cheia de paixão. Então, o ilustrador fez passando as páginas? Pode passar. Fez uma ilustração de cores apaixonantes. Um visual lindo. A imagem de Romeu e Julieta jovens, um desenho, uma linha de desenho muito bonita. Há uma aqui, olha. Essa é linda porque é um caminho percorrido, um caminho para ser percorrido. Muito bonita. Muito bom gosto essa cena final. E a cena final mesmo, bem dilacerante, né, que é a morte do Romeu. Com sangue, né? Vermelho, sangue, muito bonito. Ele conseguiu acompanhar, não a paixão do meu livro, a paixão de Romeu e Julieta. Minha última pergunta para você é: como é que está essa sua história recente de autora em trânsito entre leitores da ficção? Quem sou eu para ser ainda uma autora de ficção, sabe? Foi uma aventura para mim. Eu acho que quando a gente analisa texto, ficamos muito exigentes, né? Eu sou analista de texto, não sou produtora de texto literário. Mas gostei muito de ter me aventurado nesse processo, né? Gostei muito, achei um processo de encantamento, de trabalho também, porque é trabalhoso, mas um processo de encantamento. Ok, esperamos que você continue. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é a professora Jane Quintiliano. Vera, há algum novo trabalho em vista? Um trabalho cuja preocupação seja o ensino de língua portuguesa? Se houver, qual será os seus interlocutores, alunos ou professores? Sim, há uma proposta de uma coleção entre alguns professores da PUC, Jane, inclusive, uma delas, né? Nós pretendemos, ainda estamos assim, engatinhando, são os primeiros passos mesmo, uma coleção direcionada para professores de primeiro e segundo grau.
que vá atender a uma expectativa e uma ansiedade em relação a teorias e a como trabalhar determinados aspectos. Leitura, sintaxe, a questão da oralidade é uma questão muito importante, né? Então, somos um grupo, estamos com essa intenção e todas pessoas muito estudiosas, parece que a proposta é uma proposta da maior seriedade científica, querendo atender a esse professor, porque, de certa forma, o professor é alguém ainda um tanto solitário, né? Nós vamos atender uma série de expectativas que respondem a pedidos. A gente dá cursos por aí, a gente vê a ansiedade dos professores quanto a uma série de aspectos. Nós vamos tentar trabalhar isso. Então, tem uma proposta aí para a gente trabalhar. Muito bem. Vera Lopes, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja mais sucesso para o seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Para encerrar, um pequeno convite à leitura da obra de Vera Lopes da Silva. Ele chega e a vê, que horror, morta no esquife, pobre amor meu, que desesperado pega o frasco de veneno. Tento em vão avisá-lo de que Julieta apenas dorme. Grito para que não tome o veneno, mas ele não me ouve. Toma, gota a gota, ante meus olhos, aquilo que vai levá-lo à morte. Inutilmente, deito meu rosto sobre ele, acaricio seus olhos que já nada veem. É então que Julieta acorda e, cena tétrica, consumida de dor, ante o espetáculo que seus olhos veem, desesperada, porque seu amor já não vive, imola-se. Já não tenho forças para gritar, soluço cheio de tristeza. Lágrimas molham meu rosto. Passo a mão nas folhas do meu livro que estão úmidas. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.